Olá pessoal, muito boa noite a todos, muita paz, muita luz, namastê. Bom, seminário de hoje, nós vamos falar sobre o ego. Como que o ego impede a nossa transcendência, a nossa iluminação, e como o ego na cultura oriental é conhecido como o eu inferior. E como a humanidade toda vive em função do eu inferior, e não pelo chamado eu superior. Então nós vamos entender o que é uma coisa e o que é outra. Então, como esse ego é formado? Como nós vivemos em função daquilo que nós chamamos o falso centro do homem. E pelo fato de viver o falso centro, nós vamos viver uma mentira, nós vamos viver um mundo de ilusão, o chamado mundo de Maia. Ok? Então, a partir da compreensão, todas as filosofias orientais, elas são unânimes em afirmar que, enquanto você não entender, não compreender e não transcender o seu ego, você nunca sai dessa condição kármica. Então, uma das questões mais importantes para o caminho oriental, para o caminho dos mestres do yoga, da Índia, da China, é compreender e transcender esse nível inferior do ser humano. Tá? Então vamos entender passo a passo qual a origem do ego, como ele é formado, e nesse curso todo nós vamos debater vários aspectos psicológicos do ser humano, que advém disso, comportamental, como o ser humano se comporta também em função do ego. E a gente vai poder, então, entender melhor tudo isso. Então, em primeiro lugar, a nossa encarnação. Nós somos um espírito, e esse espírito vai descer, vamos pela primeira vez nesse planeta, neste mundo, para viver sob essas leis e sobre essas regras. Isso é muito importante que a gente entenda isso. Tá? Vamos manejar que esse espírito ele não tem ego. Ele é a essência pura, ele é o espírito. Ele sabe que ele é um espírito, vive no mundo espiritual e vai viver uma experiência na matéria. Nem que seja pela primeira vez. Então, na Terra, é a lei do karma. A lei do karma diz, primeira, é o esquecimento. O esquecimento da sua natureza superior vai dar base fundamental à criação do ego. Tá? Nós vamos substituir esse eu superior, que seria a memória e a consciência do espírito, por uma consciência do si mesmo que vai ser adquirida na vida. Vai ser adquirida aqui. Tá ok? Então, muito bem. Então, esta alma, 2, ela encarna num corpo com 2 programas. Dois programas básicos. A alimentação, ele precisa se alimentar, então ele sempre vai procurar alimento, ele sempre vai viver para procurar o alimento, ele tem que se alimentar. E isto está associado para o corpo como uma fonte de prazer. Tudo que tem a ver com a sobrevivência tem que dar prazer. Tá? Esse é um programa que o espírito não tem. O espírito não precisa comer. Ele não precisa se alimentar. Ele não precisa procurar prazer no alimento.
B. Este corpo, ele precisa autorreplicar. Não, autorreplicar está errada a palavra. É só replicar. Então, ele vem com o sexo, com o impulso sexual. É a energia mais poderosa que vai movimentá-lo. Então, necessariamente, ele vai ter uma força muito grande dentro dele, desse corpo, que vai impulsioná-lo ao sexo oposto para a reprodução. Entendeu? Então, e é a maior energia que movimenta o ser humano, a gente sabe disso. Né? Então, o desejo, né, pelo sexo oposto. Então, isso aqui vai ser uma força poderosa na qual você vai estar submetido. Isso é fundamental. Isso vai ser a base da criação do seu ego. Essas duas coisas. Tá? Freud já começou a entender isso, mas não pelo lado espiritual. Freud entendeu isso estudando o ser humano. Freud entendeu que a sexualidade é a força poderosa que molda a personalidade do indivíduo e vai criar estados doentios da personalidade, da psique, lá na frente, na fase adulta e tal. Você está entendendo? Então é muito importante entender essa questão. Tá? Muito bem. Aí, a alma entra neste corpo. Assim que ela entra neste corpo, ocorre, por parte, né, do ser humano, assim que encarna, esse espírito se sente prisioneiro, enclausurado num corpo, enclausurado dentro desse corpo e escravo dos sentimentos primitivos desse corpo. Do programa básico. Ok? Então, quando a alma entra, desde criança, desde muito bebê, essa força vai movimentá-lo. A Kundalini vai movimentar o indivíduo. Então a criança, quando é gerada, existe um impulso muito grande nela de buscar na fase de infância, essas duas coisas vão ser conectadas em uma só. Olha só, é uma só. Alimentar-se significa viver o prazer sexual. Ok? Então, todo ser biológico, mamífero, no caso, ele vai ser impulsionado desde criança a buscar o sexo. O prazer sexual na fase oral, na boca, que vai lhe dar, então, o impulso de se alimentar. Então, desde muito cedo, ele vai perceber que alimentar-se dá muito prazer. E esse prazer é tão intenso quanto um orgasmo sexual. Então, se você não permitir... Tá, vamos imaginar que o desejo sexual nessa fase infantil é mamar nos seios da mãe. Procurar os seios da mãe. Vamos supor que essa criança ela começa a ser rejeitada pela mãe.
Ela começa a ser rejeitada pela mãe. A mãe não gosta, não quer saber. A mãe é maluca, fica louca, não quer saber. Joga a criança de lado, não quer dar os seios. A criança tem uma sensação de rejeição muito forte na sua personalidade. Começa a se formar o ego aí. O Freud já percebe que todos os traumas, as repressões são geradas desde que a criança nasce, vai haver a formação da personalidade do indivíduo. Bem? Então, nós temos várias questões que nesta fase não pode ter uma repressão. Então vamos supor, essa criança começa a pegar 1, 2, 3 anos de idade, e ela está nessa fase ainda. Então, como ela não pode ficar 24 horas mamando nos seios da mãe, nós substituímos por uma chupeta. Agora, se você não tiver uma chupeta, a criança vai ficar mordendo qualquer coisa. Morde o pano, morde o travesseiro, um paninho, algum bichinho, qualquer coisa, porque aquilo está dando orgasmo para ela, está dando prazer sexual. Ok? Né? Chupa o dedo, quando não tem outra coisa, fica chupando o dedo. Tem criança que chupa o dedo no útero da mãe. Sabia? Chupa o dedo no seio da mãe, lá no útero, quer dizer, né? É muito engraçado. Né? Então, mas é o programa. Você está me entendendo? O espírito está ali, ele não apita muito. É um impulso básico de sobrevivência da espécie, do projeto Android, que está sendo impulsionado. E o espírito só vai na onda. Então, o que acontece quando você chega para uma criança e arranca a chupeta dela na marra e fala que você não pode chupar porque é feio? Falo, mas como que é feio? Eu não posso chupar, é o que me dá prazer. Por que eu não posso? Então ela não entende. Pela primeira vez essa criança vai criar um conflito. O que é um conflito? O conflito é assim, algo que eu quero, que eu desejo, que me dá muito prazer, e vem alguém e me proíbe de fazer isso. É o pastor. Não pode pegar as mulheres, porque é pecado. É pecado. Agora o pastor pode. Principalmente as fiéis, né? Aquele que é muito fiel. Né? Oi? Muito fiel. Então, a fase vai acontecer. Então, muitas fases vai acontecendo nesse período, tá? Da formação da personalidade. Então, a criança começa a crescer, ela vai passar da fase oral para a fase anal. Na fase anal, ela vai aprender o controle do xixi e do cocô. Ela cagava na cama, mijava, não tinha controle nenhum, lembra? Quando ela começa a entrar nessa fase, ela já começa a ter o controle das fezes, o controle do xixi, ela controla, coisa que antes ela não tinha. Passa rápido essa fase não é muito, depois ela sobe aos, né, seria 11, 12, 13 anos, 14 anos de idade, sobe para a fase genital. Aí é que o bicho pega. É claro que lá, na infância mais anterior, ainda, né, nesta fase primária que o sexo vem aqui, né, vai haver, você pode notar que quando a criança começa a crescer, começa a haver uma separação do casal. Você pega a criança, quando ela é muito criança, dorme com o pai, no bercinho lá da mãe, né? No mesmo quarto. Ela tem uma sensação de segurança quando está no meio do pai e da mãe. Certo? Da zebra, quando essa criança tem separação de casal, ela não consegue ver mais o pai, está longe, aquele conflito da mãe e do pai. Tudo isso vai perturbar, vai criar uma personalidade doentia. Né? Um ego doentio. Porque ele não tem mais nada a ver com o seu espírito, com a sua visão superior. Está sendo construído uma personalidade, ou eu inferior.
Aí quando chega na fase genital, ele já foi separado da mãe, vai dormir em quarto separado, fica sozinho num quarto, ele fica com medo, está dentro daquele universo solitário. Então, ele não tem mais aonde buscar prazer, porque antes ele buscava prazer no seio da mãe, ou na mamadeira sexual, né? Agora ele não tem, agora o negócio passou para cá. Então ele vai perceber que ele vai ter que ser impulsionado para o sexo oposto, para a reprodução. E aí que vem a formação do ego mais intensa. Tá? Vamos lá. Então, a fase genital. Então tem a fase oral, a gente não vai ter muito tempo para falar disso, né? A fase anal, que também a gente não precisa se preocupar muito, e a fase genital. Essa é o pique. Muito bem. Então, na fase genital, ele é o teen, né? É o teenager, né? Então, presta bem atenção. Nós temos o homem e nós temos a mulher. Esses dois são impulsionados, um com relação ao outro, movidos por aquela força, aquela necessidade do prazer. Tá? E também uma necessidade não, está tudo errado, meu escrito. O que eu estou fazendo aqui? De sair da solidão. Porque quando a criança ela não fica mais com os pais e os pais jogam ela num quarto separado, ela vai sentir muita solidão. Tá? E agora o prazer não está mais na boca, não tá, ela vai ser impulsionada, então ela vai buscar o outro para sair da solidão. E acreditando que o outro vai lhe dar muito prazer. Que é a energia que está movimentando ela. Isso tudo é inconsciente. Né? Tudo inconsciente. Muito bem. Então, o homem sempre é a mulher. Só que é aquela velha história. Né? Ambos precisam sair da solidão e um vai tentar buscar no outro sair dessa solidão. Mas, na verdade, é uma força sexual que está impulsionando você. E agora a sua personalidade vai ser construída agora, a partir daí, na sociedade. A partir desses impulsos, esses são os impulsos primários. Então, vamos lá. Quando você está nessa fase, na nossa sociedade aqui, né, você vai para a escola. Então, presta bem atenção. Deixa eu apagar aqui que eu quero fazer tudo bonitinho. Então, vai. Nessa fase, você vai na escola. Você já está lá na quinta, sexta série, né? Então, vamos pegar aqui uma escola. Eu tenho nessa escola meninos, eu tenho meninas. Ok? Vamos supor que nessa escola eu tenha 1000 meninos e 1000 meninas. O que é o contrário? Hã? Ah, é? Tem direção, a seta também? Não pode ficar para baixo? Pinto mole? Não pode? Mas será que tem direção isso mesmo? Que coisa, não? Então, presta bem atenção. Quando você tem aqui, vai começar o chamado universo das atrações. As pessoas vão ser atraídas sexualmente uma pelas outras, pela necessidade da programação básica da reprodução. Ok? Essa energia está tomando conta de você. Né? Do homem e da mulher. Os hormônios, aqueles hormônios.
né? Enche a cara de espinha, né? Coisa tão... Então presta atenção no que vai acontecer. Só que acontece o seguinte, ó. Dessa amostragem aqui, 10 meninos e 10 meninas, isso vocês vão confirmar se é verdade ou não, são top. São realmente as mais gatas, mais bonitas, mais gostosas da escola. Todo filminho de sessão da tarde, vocês vão assistir isso. Aquele filminho de sessão da tarde é tudo igual. É na escola, todo mundo lá, tem as mais bonitinhas, mais gostosas, aquelas mais... né? E as invisíveis. E os invisíveis. Malhação é a mesma coisa. Se eu assistir Malhação, vocês vão ver isso. Lembra que tem a escola lá, como é que chamava? Tinha um colégio deles lá no Malhação. Esqueci o nome do colégio lá. Bom, então... E você tem 990... O que sobra? Então, dessa amostragem aqui, vai ter, presta atenção. A gente sabe, é muito pouca gente que é super bonita. O resto é aquela coisa, né? Então, você tem muita gente feia. Eu estou falando visualmente, sexualmente, essa coisa toda, né? Porque esse corpo é o corpo kármico. Ele não é um corpo dármico. Dá para fazer toda a gente bonita, sabia? É só o cara lá de cima querer. Não tem gen ruim, tira o gen ruim, tira o gen ainda, né? Então você vai ter muita gente feia. Tem gente que é mais ou menos, quebra um galho, aquela coisa, né? Não tem tu é tu mesmo. Bom, todo mundo mais ou menos, more or less. Bom, então você vai ter aqui, olha essa amostragem. Você vai ter o feio, pobre. O feio pobre está fudido. Mas você tem uma coisa chamada feio rico. Né? E você tem aqui também o homossexual. Então eu quero que vocês entendam que toda essa amostragem aqui, eles vão querer essa daqui, ó. E eu amo aqui. Olha, eu vou dar um exemplo. Ninguém se apaixona por gente feia. Principalmente no teenager, no colégio, que é platônico, né? O cara não pega ninguém, mas se apaixona. Ele vai criar o ideal dele e vai se apaixonar por aquele ideal. Ok? Tá? E vice-versa. E de lá para cá a mesma coisa, tá? Vai ter a feia. Pobre. Você percebeu que no filminho americano, naquele grupo de menininhas ricas, tem uma bonitinha. Tem aquela feia rica, que fica anda junto também porque é rica, sabe? Mas é feia. Não é verdade? Né? Tem a feia pobre, tem a feia rica. É muito diferente, porque a feia rica, né, chega de carro na escola, roupa, né, do shopping, né, cara, aquelas coisas todas, né? Então, aqui o teu ego começa a ser formado porque você vai começar a competir. Olha, quer você queira ou não, você é forçado a competir. Porque inevitavelmente você vai se apaixonar. E inevitavelmente você vai entrar na competição, porque está todo mundo querendo aqueles 10 lá. É claro, você vê, quando a menina é bonita, ela não precisa vestir roupa bonita, qualquer shortinho que ela põe, ela fica gostosa, tudo, né? Uma beleza. Agora, o feio. O feio, para conquistar essa pessoa aqui, ele vai entrar na competição. Agora, quais as suas chances? Passa! Quais as chances? As chances é zero. Aquela pergunta, qual que é a chance da Gisele Bündchen gostar de mim? Né? Se apaixonar por mim. É meu filho.
Ela vai pegar o jogador de futebol rico, milionário, lá nos Estados Unidos, bonito. Ela não vai pegar um feio pobre aqui no Brasil. Pra quê? Não é verdade? Aquela artista que você vê na Globo, na novela, linda, maravilhosa, vai pegar você, pobre, que anda de bicicleta. Então, aí começa a sociedade. O ser humano, para viver nesta sociedade, né, ele vai criar uma máscara. Para viver em sociedade, ele vai criar e vestir uma máscara. Porque quando ele olha no espelho, ele não vai gostar do que ele está vendo e ele não vai vencer na vida, ganhar nada nessa competição. Então ele quer isso. Isso é a base fundamental que impulsiona ele. Tá? Então, ele vai dar uma forma alternativa de entrar na competição. Já que ele não é o mais belo, o mais atraente sexual, ele vai ter que ser o melhor no resto. Ele vai ter que impressionar a fêmea de alguma maneira. Ele vai ter que chamar atenção. E para chamar atenção, você tem que ser famoso. E para você ser famoso, você tem que fazer alguma coisa que a sociedade considera famoso e que lhe dá fama, sucesso. E você vai chamar atenção. Então, aí você entra, né, em várias situações. Você vai procurar fama, quer seja no meio artístico, quer seja no meio esportivo, né? Quer seja no meio empresarial, né? A pessoa vê o Bill Gates, o Elon Musk, bilionários dele, fica louco, as mulheres ficam loucas, faz fila, né? Para pegar o cara, e ele é feio. Então as pessoas sacam isso, né? Você está entendendo? Então as pessoas vão competir. E quando elas começam a ir atrás da fama, do sucesso, do esporte, do poder, elas estão vivendo o seu falso centro. Elas estão sendo impulsionadas e construindo uma máscara de campeão, uma máscara para competir na sociedade. Porque ela não suporta ser um ninguém. Ela não suporta não competir e não conquistar. Então a sociedade começa a formar um novo homem, um novo ser ali, que não existia lá no espírito, no plano espiritual. O espírito, ele está apagado, ele está morto ali. Ele vai viver esses impulsos, ele vai viver as reatividades e ele percebe que ele precisa chamar a atenção da fêmea, ele precisa ser bonito. Então ele vai se vestir com boa roupa, vai tentar ter um carro bonito, vai tentar montar uma banda de rock, ser o melhor na guitarra, ser o melhor no esporte, campeão, medalha de ouro, medalha. E eles passam a vida inteira correndo atrás desses valores. Esse é o ego. O ego, ele luta, joga toda a energia em algo que não tem nada a ver com o seu espírito, sua alma. É o chamado mundo de Maia. É o mundo do ego, o mundo da formação da personalidade. Né? E à medida que você não vai pegando em ninguém quer, você é pobre, feio, você cria uma couraça em você, você cria uma casca de auto-rejeição, porque você foi rejeitado pela sociedade, rejeitado pelas mulheres, rejeitado pelo seu desejo que você não conquista,
Imagine o nível de personalidade, de angústia e depressão que você começa a vivenciar dentro de você. Tá? Isso é o retrato da humanidade. E essas disputas aqui, ó, essas competições, começam entre pessoas, entre empresas, entre cidades, entre países, e dinheiro, sucesso, poder, e vai levar à guerra. Todas as grandes guerras, desde a antiguidade, são para conquistar a mulher, conquistar o sexo, o poder, dominar, estuprar, matar, ter. Tá? Isso movimenta o ser humano. Isso movimenta a humanidade até os dias de hoje. Porque todo mundo vive por esse instinto inferior, o seu eu inferior, e você arruma máscara, tá? Você não suporta ser aquela pessoa feia, pobre, né? Você vai dar um jeito. Quando você não consegue, você vê uma pessoa passando com uma bicicleta linda e maravilhosa e você não tem, você rouba. Você vê um cara com tênis de R$ 2.000 e você rouba. Tudo para querer ter o que o outro tem. Porque você é impulsionado por aquele instinto de competição. Isso é muito triste, mas a alma está sendo treinada aí. Né? Está sendo treinada. Eu quero que vocês entendam que ninguém sabia disso antigamente, em termos científicos, né? Em termos sociais. Somente quando a medicina começa a tentar entender o comportamento humano, a mente humana. Isso lá, né, no começo de 1800 e pouco, os cientistas começaram a estudar a personalidade, estudar a mente. Não existe espírito. A ciência não tem vida após a morte, é só uma coisa mente. Então, vem os famosos, né, Freud, Jung e muitos outros sucessores, criando um monte de teoria sobre a formação da personalidade, né? Você está me entendendo? E tudo mais. Aí você pega uma pessoa extremamente famosa, como Elvis Presley, vamos pegar lá atrás. Fisicamente, ele era considerado, vamos supor, um dos tops. Né? Ele era pobre, mas o pobre bonito, eu nem coloquei pobre bonito, que pobre bonito já vai aqui, ó. Cara, se ser bonito, você pega uma menina da favela, se ela for bonita, ela vai casar com gente rica e famosa. Entendeu? Né? Gente bonita, sexualmente atraente, não fica na merda. Porque ela é o centro das atenções sempre. Ok? Não importa a sua caixa. Alguém rico vai pegar essa menina. Alguém poderoso vai pegar ela. E ela vai querer o mais bonito e mais rico também. Ela não vai querer aquele pé rapado do lado dela ali. Ela sabe que ela é bonita. Entende? Então, vamos ver agora o drama do homossexual. O homossexual ele vai entrar nessa mesma competição, porque ele também vai se apaixonar pelo... Olha a dificuldade do homossexual, porque ele vai entrar na competição. E se esses 10 aqui não tiver nenhuma tendência homoafetiva para envolver com esse cara, ele vai entrar na competição, na briga aqui também, você está entendendo? E ele tem mais dificuldades numa sociedade machista como a nossa, de conquistar, de se realizar afetivamente. E do lado feminino é a mesma coisa. Tá? Então, é dos dois lados isso aqui. Né? Então, vocês vão entender todo o seu comportamento agora. Por que quando você se enfeita, você vê o jovem, o homem chega fim de semana, ele vai no cabeleireiro, vai no Pombos cabeleireiro, né? Dá um tapa na peteca, né? Limpa tudo, barba, cabelo e tal, né? Passa aquele perfume da Helena Frankenstein. Né? Compra aquela calça Pierre Cardin. Pierre Cardin. Né?
E sai a caça. Ele vai caçar a mulherada. E a mulherada faz a mesma coisa, né? Assim, feita toda. Vai lá no cabeleireiro, né? Maquiagem. Made in Paraguai. Tudo pra ficar bonitão, né? E tudo é uma máscara. Para simplesmente, veja bem, o que eu vou falar agora é extremamente importante no nosso assunto. Você vive para agradar o outro. O tempo todo. O tempo todo você está se fantasiando, se enfeitando para agradar o outro. Para conquistar a atenção do outro. O tempo todo. Você não vive para você. Você não vive uma jornada interna. Você vive o mundo externo. Esse é a chave do problema. Você sempre vai buscar a sua felicidade e a sua realização fora de você. Em algo que tem que acontecer lá fora. Quando eu conquistar aquela minha mulher amada, quando eu conquistar a paixão da minha vida, vou ser feliz. Quando eu ficar rico, posso comprar um carro, uma casa e depois ter a mulher. Quando eu for famoso, a minha banda fazer sucesso. Por que vocês acham que todo mundo quer fazer sucesso? E você percebe que quem faz sucesso tem um monte de gente em volta daquele cara que faz sucesso, que quer pegar carona, né? Ó, sou amigo do cara, viu? Ó, sou amigo daquele cantor. Ó, sou amigo de gente famosa. Você percebeu? É. Todo mundo quer ser seu amigo quando você é famoso, mas quando você é um bosta, ninguém quer saber de você. Porque todo mundo quer projeção nessa sociedade. A projeção alimenta o ego. Então o ego é isso aí, é a personalidade que procura fama, sucesso e poder. Isso é o que mais interessa para ela. Dinheiro traz poder, certo? Ser vencedor em alguma coisa, em algum esporte, fazer sucesso no cinema, no teatro, na televisão, lhe dá fama, sucesso, poder, dá a intenção de que as pessoas estão te amando. E você vive a vida inteira em função disso. E todas as universidades, quando você vai estudar, você vai crescer no estudo, elas vão formar você para a sociedade de consumo. Você vai ser um engenheiro, você vai ser um médico, um dentista, um advogado. Tudo com a única função de ganhar dinheiro. De consertar essa máquina, que é médico. O médico conserta a máquina. E o psicólogo tem que consertar a mente do cara. Porque o psicólogo não sabe de espírito, de alma, transcendência. Ele vai ficar nesse universo inferior tentando entender o homem até hoje, né? Até hoje os terapeutas estão tentando entender a personalidade humana e não conseguem. Porque e não conserta, né? Não conserta porque eles não sabem onde que está o problema, né? De verdade, como é que eu vou consertar o ser humano? Então as pessoas começam a viver por esse lado. A gente vê que todos os nossos amigos querem fama, sucesso e poder. É o que eles buscam, o que eles querem. Né? Às vezes não é o prazer de estar fazendo a coisa em si. Né? Porque se não tiver público, o músico detesta tocar sozinho. Ele precisa se exibir. Ele precisa que tenha muita gente amando ele. Olha como ele é bom, olha como que ele toca pra caralho, meu, olha, porra. Então ele sente que está sendo amado, está sendo desejado de alguma forma. Isso é a máscara. As pessoas começam a vestir máscaras para poder. E aí vem muita mentira, né? As pessoas falam, não, porque eu sou isso, porque eu sou aquilo, porque eu sou aquilo. E quando o outro tem mais do que ele sente que ele está perdendo a competição. Aí vem a inveja, vem os famosos 7 pecados capitais, né? Vem a inveja, a avareza, aquele cara que junta e não divide com ninguém. Eu vou dividir com o meu inimigo? Não, com o cara que vai competir comigo? Eu não, eu quero só eu ser famoso.
Os cientistas, todo mundo que sabe no começo do século passado, no final do século, todos os cientistas eram um bando de filha da puta egocêntrico. Extremamente egocêntrico. Não dividia nada com ninguém, ficava sozinho, querendo descobrir as coisas sozinho para ter fama, sucesso e poder. Tá? Entendeu? Não dividia, não chamava um grupo, oh, vamos estudar junto, vamos tentar resolver esse problema junto. Mas de jeito nenhum, mas jamais o cara fazia isso. Igual Einstein, nem com a esposa dele dividia. Porque ela era física também, ela ajudava a fazer todos os cálculos, repassar todos os cálculos, se não estava certo, estava errado o que ele estava fazendo. Mas vê se ele deu alguma fama para a mulher dele. Mas nem a pau. Entendeu? Então, e eu convivi isso dentro da universidade, aqui em Campinas, no meio dos físicos, tudo egocêntrico, tudo egocêntrico. Tudo em função desse modelo estereótipo de formação do ego. Não importa em qual profissão ele esteja. Sabe? Muito complicado. Ou seja, enquanto o ser humano não acordar, eu sei porque eu passei por todas essas fases também. Para me autoconhecer. Eu passei por tudo isso. Eu vim de uma família pobre, nunca fui um rapaz super bonito, que as mulheres caíam de, né, só de me ver já, desmaiava. Não. Então eu tive que competir também, tive que passar necessidade, saca? Entendeu? Tive que trabalhar para construir meu próprio caminho. Não tive nenhuma herança dos meus pais no sentido material, não. Nunca tive tudo que eu tive, se eu quisesse comprar um carro, se eu quisesse comprar qualquer coisa, eu tinha que comprar com o meu dinheiro, com o meu trabalho. Faculdade, eu tive que fazer pagando tudo. Sabe, eu tinha que trabalhar para me sustentar na faculdade. Não tinha ninguém dando um tostãozinho ou dando um apoio para eu fazer faculdade. Então tudo foi muito difícil, né? Tudo foi muito difícil. Mas as lições foram muito boas, a gente fortalece, né? E quando a gente começa a descobrir esse caminho espiritual, então, a gente começa a acordar, fala, porra, que coisa, né? Por que eu não acordei antes? Você fala assim, por que eu não acordei quando era mais jovem, né? Você está me entendendo? Então a gente passa tantas necessidades, sofre tanta angústia, se apaixona que nem um doente mental. Né? Dor de corno o tempo todo, aquela coisa, né? Chifrado, amor platônico. O que é desamor platônico, então? Que você se apaixona, a mulher nem olha você, né? É invisível, é muito louco. Tem perguntas, Luna? Cadê o canto? Não estou vendo o canto. Ah! Por quê? Tá bom, então tá. Professor, nessa questão, Android, nossa alma no comando, nosso corpo, em o ET pilotando uma nave, em seu corpo seria o mesmo princípio, só que mais sofisticado em projetos diferentes? Eu não entendi essa pergunta dele. Né? Eu quero que vocês entendam que o corpo do ET, não é um corpo igual ao nosso. Não é movido por esses instintos básicos, programação básica, não. É outro corpo, é outro projeto, é uma roupa diferente. Não, nós, no nosso caso, o ET não tem que se replicar, não tem que se reproduzir, né? É outra história. Nós não. E outro, o ET está com um corpo espiritual, não está com um corpo físico. Tá? Ele é um espírito, libertando desse corpo material androide sexual. Ele não tem isso. Tá? Então talvez seja isso. Professor, acordei e lembrei nitidamente do meu sonho. Falavam em inglês fluente comigo. Percebi que os sonhos são programações do Djar, porque meu nível não é tão alto. E a programação do Android? É a programação do Android? Não. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. A programação do Android é isso que eu acabei de falar tudo para vocês aqui. O indivíduo, ele tem um estímulo e ele começa a viver em função desse estímulo. Certo? E o estímulo é a programação. Então, ele é estimulado a buscar o sexo oposto. Agora, como que ele vai conquistar esse sexo oposto? Agora, na programação do Android, prestem bem atenção no que eu vou falar para vocês.
O Android é programado para buscar a mais bonita, a mais perfeita e a mais gostosa. Ele é programado para isso. Por quê? Por que você só tem que permitir que esse mais bonito cruze com essa mais bonita? Porque a próxima geração tem que ser de pessoas mais bonitas e mais perfeitas. Se um puta de um feio cruza com essa bonita, já estraga tudo. O gen que é passado para frente não é um gen tão perfeito. Vocês estão me entendendo ou não? Então, biologicamente, o fato de você querer a mais bonita e ele querer o mais bonito, também assim vice-versa, ela, faz com que sempre você cruze os mais perfeitos da espécie. Os mais perfeitos, os não feios, os mais bonitos. E a próxima geração seria mais perfeita e mais bonita que o anterior. Então, isso seria o quê? Daqui 500 anos, 1000 anos, só teriam seres belos, maravilhosos e perfeitos. O feio já estava eliminado, o fraco, o doente. Né? Mas por que isso não acontece? Vamos ver se vocês matam a charada. Por que hoje, depois de 10 mil anos de história, não tem só gente bonita? Não. Não, não é isso. É porque, como o planeta é kármico, com a lei do karma, só tem 10 e 10 mais bonito. Tudo isso aqui vai ficar chupando o dedo? Não, isso aqui pega qualquer uma que vier, pega puta, tal, e aí começa a cruzar também entre feio com feio, feio com mais ou menos, sabe? Meia boca com meia boca. Aí até o homossexual vai querer ser macho para ter filhos, sabe? Aquela coisa toda, tá vendo? Dá uns 5 minutos de macho, igual o Caetano Veloso, dá uns 5 minutos de macho nele, né? Você tá entendendo? Faz um filho. Ou dizem que faz, agora não sei se é verdade. Né? Assistir o filme Terráqueos 2 é exatamente isso no filme, até hoje, só guerra e poder. Exatamente, perfeito, só guerra e poder. Me fale alguém que é um verdadeiro mestre espiritual que está buscando a luz. É raro. É raro. É raro. Tem pessoas que estão numa luta intrínseca com o seu próprio ego. O ego pega pressas em você o tempo todo. É. Né? Certo, então é muito importante que nós tenhamos consciência disso e sabemos qual é o nosso inimigo de verdade. Né? A pergunta que vocês têm que fazer é: por que vocês querem sucesso? Por que vocês querem fama? Por que vocês querem muito dinheiro? O que vocês vão fazer com isso? Por que vocês querem poder? É uma das desculpas mais deslavadas quando você fala que o político fala que quer fazer uma coisa para a sociedade. Porra, meu, você tem salário, você ganha para fazer o serviço que você faz. Você não faz porque o político ganha, e hoje os políticos ganham pra caralho, ganham muito dinheiro, para não fazer bosta nenhuma lá, só roubar, só meter a mão, falcatrua. Né? Igual o João Plenário. E tudo por causa de inconscientemente sendo movimentado por esse ego inferior. É muito engraçado quando você começa a acordar, cara. Quando vem alguém te conta e te mostra quem é você. Mostra como você é um bandido mascarado. Que bota máscara de músico, de cantor, bota máscara de poderoso, manda em todo mundo, dono da empresa. Né? Já viu como o dono de empresa anda dentro da empresa? Que pavão. Os funcionários tudo com medo, né? De ser mandado embora. O funcionário que vê o dono da empresa, começa a trabalhar. Essa é a natureza da personalidade humana. É o eu inferior. Todos, a maioria vive em função desse eu inferior. Corre atrás desses valores projetados e impulsionados pelo eu inferior. E o homem espiritual acorda para o seu verdadeiro espírito e tenta se libertar disso.
Essa é a chave de tudo. Senão, ninguém vai consertar essa sociedade. São 10 mil anos de história e nada mudou. Nada mudou, só mudou o estereótipo da sociedade. Mas internamente o ser humano continua sendo o mesmo. É só você assistir qualquer filminho de Sessão da Tarde, qualquer novela da Globo, e vocês vão ver todas essas competições, todas as paixões desenfreadas, né? Pessoas ainda querendo casar, né? Em pleno século XXI, né? Fazendo astrologia para ver se dá certo o romance. Não vai dar nunca. Sim. É. Então você vai ver que o que nos movimenta neste mundo, vocês vão ver que é o nosso ego. Tá? É essa energia primária e primitiva que nos movimenta em busca desses valores. É. Aí, o que é engraçado? Aí você vai na Índia. Você vê aqueles ascetas que largaram de tudo, largaram até do seu próprio ego, andam pelado, não estão nem aí com nada, não quero dinheiro, não quero fama. Quem me olha, foda-se o que está vendo. Eu não vivo para agradar mais você. Eu não visto uma roupa bonita para te agradar. Eu só vivo para estar em paz. Sabe? Eu vivo para ser eu mesmo. Aí você pergunta, será que eles estão certos? E eu correndo atrás dos meus valores aqui, querendo montar minha empresa, tal, papá, se matando, trabalhando até 2 horas da madrugada. Será que eu estou certo? Que caminho eu construí para mim? Eu vou morrer, não adianta, vocês vão morrer. O que vocês vão conquistar aqui que vai ser importante para a sua jornada lá fora? Essa é a grande discussão. Essa é a grande discussão. Tem mais perguntas? Como é possível pessoas falarem inglês fluente comigo, sendo que o meu inglês não é desse nível? Gostaria de entender como é possível isso. Você não é o que você pensa que você é. Né? Você não é o que você pensa que você é. Muitas das pessoas têm facilidade para falar determinadas línguas porque já foram encarnados em outros países, em vidas anteriores. Então há uma facilidade de entender e aprender a língua até. Como é que um menino que nem o Mozart com 5 anos de idade se debulha o piano? Né? Eu dou um piano, precisa demorar 50 anos, eu não toco uma... Esses são os diferenciais. Existem coisas que você traz de vidas passadas. Existem aberturas. Mas essas aberturas não são intelectualmente percebidas. Elas são intuitivas. Entendeu? Mas você traz muita coisa de vidas anteriores, de vidas passadas. Né? Você está me entendendo? Eu, por exemplo, quando eu tinha 16 anos de idade, eu peguei o Tao Te Ching na mão. Eu li aquele livro, parecia grupo primário para mim. Eu entendia tudo, como se eu tivesse lido 1 milhão de vezes aquele negócio. Entendeu? Para mim era a coisa mais simples do mundo. Quando eu li os textos indianos, né, Tilopa, eu lia Bhagavad Gita, para mim eu estava lendo um livrinho que eu acho que eu lia mais de 1 milhão de vezes em outras vidas. Você entendeu? E assim por diante. E a mesma coisa com física, matemática. Para mim era coisa simples de tudo. No ginásio, tinha aula de ciências. A aula de ciências para mim era a coisa mais simples do mundo. Eu só tirava 10 e terminava a prova no máximo em 15, 20 minutos. O esquecimento está na programação. Se você tem intuitivamente, você pode não se lembrar diretamente, mas intuitivamente aquilo se torna tão fácil para você, porque está armazenado. Você sabe uma coisa que é fácil para mim também, que é muito fácil para mim, é movimentar meu corpo em artes marciais, em Kung Fu, não preciso pensar.
Está como se fosse uma gravação dentro de mim. Ela sai sem eu pensar. Eu não preciso pensar. É um Kung Fu que vem de dentro, que acontece. Ele já está dentro de mim faz tempo. Sabe? A gente treinou muito isso em vidas passadas. E treinou muito até depois da morte. Então que ele ficou tão enraizado dentro que ele faz parte de você. Né? Então, né? Música já foi um pouco mais difícil para mim. Não foi tão simples. Música. Eu gostava muito de música, percussão, bater quando era criança. Mas com esforço a gente vai aprendendo. Eu não sou exímio violonista. Certo? Eu me acompanho, faço umas coisinhas. Em comparação aos caras que eu vejo. Você está me entendendo? É outra história. Né? Mas assim. E quando você deixa de querer ser o melhor? Deixa de vestir uma máscara. O que o pobre quer fazer? O pobre, ele faz de tudo para comprar uma roupa chique igual o cara e ir na mesma festa que o rico. Essa é a máscara. Não, essa é a máscara que ele veste para ser igual àquelas pessoas mais famosas. Aquelas pessoas, né? Isso é lançar moda. É um cara sai com a roupa toda rasgada, você quer sair com a roupa toda rasgada também. Porque é moda. O cara lança moda. Entendeu? E o comércio ganha com isso, a televisão ganha, tudo ganha, propaganda, marketing, dinheiro envolvido, pá. Você está entendendo? Porque você explora a fraqueza do ego do cara. Né? Todo carro é um símbolo sexual. É um símbolo fálico. Você está entendendo? A mulher não compra carro de luxo. Quem compra carro de luxo é o homem. E dentro da personalidade dele, ele vai tentar comprar para seduzir a fêmea. Ele sempre compra o carro para seduzir a fêmea. E por isso que quando você vai no salão do automóvel, todo carro novo, belo, esportivo, tem uma modelo muito gostosa para vender esse produto para você. Tá? Eu já falei, ninguém põe uma véia gorda de biquíni em cima de um carro de luxo para vender para você no canal do automóvel. E as motos, então? As motos, o cara pega aquela mulher mais bunduda, gostosa, põe na sentada na moto com a bunda arrebitada para vender para você a moto. Estou falando sério ou não estou falando sério? Você já foi no salão? Já viu a sessão das motos? Não tem aquelas bundudas gostosas de shortinho entrando no rego? Né? Porque a gente fala assim, se eu comprar um carro, a mulher vem junto? Vem de brinde? Então é isso que o marketing quer vender para você. Ele quer vender exatamente a sua necessidade básica. Ele incute em você, se você tiver aquele carro, você consegue uma mulher daquele tipo. Então você faz de tudo para comprar aquele carro. Você até rouba para comprar aquele carro. Chega a esse ponto. Você mata pessoas para ter dinheiro, para comprar aquele carro e depois conquistar a fêmea. É assim que funciona a sociedade. Entendeu? Cadê? No acaso, né, em que as pessoas acharem uma a outra e o amor for correspondido, o que acontece nesses casos? O ego continua de que forma? Elas param de competir até cair tudo. É o seguinte. A competição continua sempre. O fato de você encontrar uma companheira de jornada não resolveu o problema. Tá? Porque o problema está lá no seu espírito. Você ainda continua solitário. Você ainda tem um medo terrível de tomar um chifre. E quando ela morrer, você vai ficar sozinho. Certo? Você está entendendo? Então sempre há uma insegurança no relacionamento. Tá? Isso não impede que você tenha uma boa companheira de jornada. Não, pode acontecer. Certo? Pode acontecer. É raro, mas acontece. De uma boa sintonia você ficar por um tempo. Mas sempre aquele medo da separação. Medo de perder. Porque você não está em você. Você está na dependência dela. A hora que ela morrer, quantas pessoas não chegam para mim desesperadas, mas em desespero total porque perderam sua parceira.
ou no acidente de carro, sabe? Ou ela abandona mesmo, né? Quantos casamentos de 20, 30 anos que eu não vejo, que acaba e o marido larga para uma de 20. Aquela bonitinha, gostosinha. A mulher fica louca, porque ela é feia, né? Já passou, caiu tudo, né? Ela fala assim, como é que eu vou conquistar uma outra pessoa se eu estou feia? Se eu estou velha? Né? Nós vamos conversar amanhã, né? Por exemplo, vocês têm que entender que vocês só são jovens e bonitos até os 30, 40 anos. Depois vai ficar feio, vai engordar, vai acontecer tudo errado. E seu atrativo sexual vai deixar de existir. E se você continuar vivendo em função disso, aí está o sofrimento. Aí está o ego. Né? Aí está... Né? Por que o ser humano não é bonito para sempre? Ele só nessa fase sexual e de reprodução que ele é sexualmente atraente. Depois ele começa a ficar feio. Homem, aquele barrigão feio, né? As mulheres engordam, sabe? Pelanca cai, peito bate no chão, né? Você sabe o que a Fafá de Belém falou quando entrou no banheiro? E tirou o sutiã? Ai, que chão frio. Vocês gostaram dessa, né? Então, o ser humano ele não é atrativo sexualmente a vida toda. Então, nós teríamos que caminhar para um outro processo, né? Outro processo. É. Ô, Baiano, sabia dessa? Não, Baiano? Menino. Cadê? Quando conseguimos sair do projeto kármico, iremos evoluir, aprender e desenvolver tecnologias como naves, computador. Vai. Né? Mas tem que sair do umbral primeiro. Né? Sair do umbral, até depois da morte, tem que sair do umbral. Se ficar lá no umbral, não vai adiantar nada. Vai ficar correndo atrás das putas lá no umbral. Vai ir atrás do inferninho, vai torcer pro Corinthians, vai assistir jogo do Corinthians depois de morto. Essas coisas não mudam muito. É o atraso, hein? Ir pra torcida, como é que fala? A torcida organizada dos espíritos. Não paga nada, fica tudo no segundo andar lá, assistindo. Bom, eu queria ver os espíritos assistindo as arenas romanas. Mata mesmo! Os espíritos mortos. Cara, como é que você pode ver um jogo, né, onde as pessoas vão morrer, né? É muito louco, cara. É muito louco. Você torcendo pro cara morrer. Mata. Quero ver sangue. Quanto mais sangue, mais a plateia pulava. Era legal pra cacete essa época. Eu lembro. Não perdia uma. Ia lá na primeira fila. Você saía tudo sujo de sangue. Voava sangue na sua cara. Assim, era uma beleza, gente. Vocês não entendem. Ai. É engraçado essas coisas. Os valores que o ser humano constrói. Você viu Roma, como é, os valores que era construído? Você viu o ego do cara? A dono do escravo, ele é meu, tal, faço o que eu quero. E o outro quer subir na sociedade. Você viu como o cara queria subir na sociedade? O que ele fazia para subir na sociedade romana? No filme lá do... Não, no Império Otomano, no Spartacus. Esse da série. É muito interessante. Você assistiu? Como que eles vão tentando... Aquele dono do escravo lá quer subir na sociedade, né? É igualzinho hoje, não mudou nada, cara. Nada. Né? Então, gente do céu, essa é a vida do ser humano na Terra. Impulsionado e vive o seu falso centro. O espírito está morto na sociedade. Totalmente morto.
totalmente adormecido e esquecido. Ninguém vive para o seu espírito. Todos vivem essas máscaras e são impulsionados por essas forças primitivas do sexo e do ego. Ok? Então pensem nisso, raciocinem isso quando for dormir em casa e vocês vão ver um retrato. Olha lá para trás quando você era jovem, quanto você se apaixonou, o que te movimentava, por que você ia na festa, por que você comprava uma roupa, por que você se enfeitava, por que você queria um carro para sair à noite, para mostrar para quem? Né? De Uber nós chega em qualquer lugar também. Né? Você vê que a maior parte dos caras que compram cabine dupla hoje em dia, os agroboy, nunca botou uma carga na cabine, na carroceria. Nunca tinha pensado. Como cada puta caminhonetão, a nossa cabine do cara tem um risco na carroceria. Que só serve para exibição, não serve para transportar coisas. Né? A carninha para churrasco. Né? Você está entendendo? As pessoas não colocam carga na sua caminhão, mas nem pensar. Aquilo lá é para exibição, é agroboy. Eu vou na festa do peão só para catar mulher. E as mulheres vão na festa do peão para fazer o quê? Catar os homens. Né? Depois quer se iluminar. É isso aí. Então é isso, pessoal. Vamos continuar com esse raciocínio para entender a nossa natureza interna e o que nos movimenta e o que são máscaras que nós vestimos para nos apresentar para essa sociedade. As máscaras diz aquilo que nós não somos. Tá? Namastê. Até amanhã, pessoal. Muita luz a todos.